Olá, pessoal, bom dia. Eu acho que eu já vou iniciando e conforme os franqueados vão entrando, daí a Dudinha ou a Nath ali do marketing vão aceitando, tá? Então, vou iniciar aqui. Então, aos franqueados novos que não me conhecem, eu sou a Camila, faço parte aqui da equipe do setor de sinistros da Vida de Ouro, tá? E qual que é a ideia de hoje aqui esse treinamento? Na verdade, seria mais um bate-papo, tá? O que eu notei? Que bastante franqueados solicitaram ao marketing, ali a Nath do marketing, a questão de fazerem artes, tá? Orientando os clientes sobre a questão da nova lei de seguros e resumos sobre as coberturas dos seguros e tudo mais. O que eu pensei? Como vocês estão com bastante dúvida em como conduzir com o cliente na hora da venda, devido à nova lei de seguros, em trazer o pessoal aqui da matriz, que já faz isso no dia a dia, para poder conversar com vocês um pouquinho melhor de como eles estão fazendo isso na prática, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o nosso time aqui da matriz do setor comercial, a Daiane e o João Vedana, que são os nossos vendedores aqui da matriz, para conversar um pouquinho com vocês como que eles estão aplicando a nova lei de seguros e qual que é o processo deles de venda, de envio da pólice, de conversa com o cliente no dia a dia, tá? Eu sei que vocês se espelham muito em como que a gente faz aqui na matriz, porque aqui, na verdade, é um termômetro, né? Para saber se de fato é aplicável no dia a dia de vocês. Então, eu achei interessante trazer para vocês essa conversa, mais esse bate-papo. Então, quero que vocês fiquem muito à vontade, tá? Para questionar, para expor as ideias de vocês, porque esse momento é para isso. É realmente uma troca, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? É mostrar para vocês na prática como que a gente está fazendo aqui na matriz e que a gente está vendo que, de fato, está funcionando e está fluindo, tá? Então, fiquem bem à vontade para questionar, tá? Eu vou iniciar, então, passando a palavra primeiramente para a Daiane, depois eu passo para o João Vedana, tá? Que a Daiane é do nosso time comercial, juntamente com o João Vedana, e ela vai poder falar para vocês como que ela faz esse processo de venda no dia a dia, como que ela conversa com o cliente, o cuidado que ela tem de deixar as informações sempre ao máximo registrada, tá? Então, Dai, fique bem à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje esse bate-papo a gente vai compartilhar com vocês a forma que a gente faz aqui. Pode ser que exista outras melhores, mas a gente vai trocar uma ideia, o João também, né? João, tu vai me ajudando ali, vai me auxiliando, me complementando alguma informação, para a gente poder trocar essa ideia, tá? Então, assim, gente, a gente aqui na Matriz recebe todo tipo de demanda. A gente faz prospecção, a gente recebe demanda passiva, principalmente na questão do automóvel, residencial, patrimonial, né? O que a gente toma muito cuidado aqui, tá? A gente sempre tenta trocar uma ideia com o cliente através de uma ligação, ou até mesmo, se o cliente não quer atender o telefone, algo assim, através de WhatsApp, para ter todas as informações, o maior número de informações sobre o que a gente está segurando. Peraí que eu vou mandar. Ela caiu, ela já vai voltar, peraí. Acho que caiu a conexão. Só um minutinho, pessoal. Pegue aí, João. Daqui eu volto. A internet hoje não está nos ajudando aqui na matriz. Bom dia, pessoal. Eu vou aproveitar então que a Daiane caiu para primeiro agradecer a participação de todos vocês aí, a organização dos colegas para esse momento aí de troca.
depois da nova lei de seguros, a gente estava fazendo alguns ajustes aqui, a gente fez algumas trocas bem interessantes, inclusive com os envios de cotação, né, Camila e João. A gente fez um ajuste, inclusive, com a questão que anteriormente a gente tinha a obrigatoriedade do envio através do formulário, e a gente fez um teste aqui. De repente, João, enquanto a Dai retoma, tu quiser contar como que foi a tua experiência com o envio da cotação da própria seguradora, que eu acho que é um medo de nós, corretor, encaminharmos a cotação da seguradora, até em questão de demonstrar para o concorrente qual é o valor, em qual companhia que a gente tem cotado. De repente, tu quiser passar isso enquanto a Dai retoma. Ela retornou ali, Lucas. Não sei. Depois eu complemento. Então, voltando, né? A gente tenta saber a maior quantidade possível de informação sobre o que a gente está segurando, seja um seguro patrimonial, um automóvel ou uma residência mesmo, tá? Então, eu tenho uma lista que eu costumo mandar para o cliente antes de fazer o orçamento em si. Mando via WhatsApp, porque eu gosto de ter tudo registradinho. Tá? Então, mesmo que eu fale ao telefone com o cliente, depois eu vou lá para o WhatsApp, só deixando registrado que falamos ao telefone, sempre, sempre, sempre. É uma questão que eu acho que é bem importante, porque daqui a pouco o cliente vai dizer, não falei isso, mas sim, falou. Então, tipo, eu preciso me defender, né? Digamos. Eu preciso me defender, porque eu tenho que ter essa questão de, né, não falei. Não, tu falou, tá aí, tá registrado, né, tu concordou com o que eu escrevi. Na questão do automóvel mesmo, eu tenho uma lista de perguntas que eu mando sempre para o cliente também, porque são detalhes que fazem muita diferença. Eu acho que o cliente mora em tal lugar. Não, eu vou ter que ter certeza. Então, eu mando para o cliente o CEP de pernoite, que faz muita diferença, a questão do estado civil do cliente, tudo isso é muita diferença, faz diferença. Outra coisa que eu vejo, que eu faço também, tá? Ele me mandou o documento do veículo, mas às vezes quando a gente digita lá a placa e tal, vai aparecer uma lista com várias opções de cliente, de carro, de automóvel, né? Tu pode me confirmar se é esse mesmo o teu veículo? Pra gente já seguir uma precificação exata para ele, para não ter que, não é, tá. Feito isso, a gente vai fazer o orçamento, né? Vamos colocar lá no agilizador, enfim. E o que eu estou fazendo com a mudança da lei, tá? Até então a gente fazia um pouquinho diferente, mas hoje a gente manda o PDF da cotação para o cliente, tá? Eu acho que ali no PDF da cotação, ele tem todas as informações que ele precisa para verificar e para dizer, não é assim, ou sim, é assim. E aí eu mando o PDF. Eu gosto muito de ligar para os clientes, eu sou meio das antigas, gosto de ligar. Da mesma forma, liguei, conversei, explico cada cobertura para eles direitinho, né? Explico via ligação, né? Para eles entenderem o que é, porque gera muita dúvida, eles têm bastante dúvida do o que cobre aqui, o que não cobre, eu tenho quanto de guincho, eu tenho como é que funciona a questão do guincho, carro reserva, todas essas questões. Estou direcionando mais para automóvel agora, né? Mas, enfim, em todas as situações. O que cobre, o que não cobre. Então, converse com o cliente, marque visita, daqui a pouco vou até no cliente para explicar a cotação. Aí, se é um patrimonial, eu já consigo verificar se as informações que ele me passou estão de fato, né? Se é um prédio de fato todo com construção superior, se ele tem algum tipo de diferença ali, alguma parte da construção diferente e tal. Aí, o que acontece? Feita o orçamento, né? Fechamos com o cliente, proposta. A proposta eu tenho também
transmito a proposta da forma que o cliente me deixou, me quis o orçamento dele, a alteração e tal, e mando a proposta transmitida também para o cliente. Fulano, por gentileza, você consegue verificar as informações estão corretas e me dizer que as informações estão corretas? Não só ok, tá? Ok, eu não gosto porque daqui a pouco parece que ele, sim, ok, vou verificar. Não, eu quero que ele me diga que a informação está correta. E tu deixa essa informação registrada no WhatsApp, né? No WhatsApp. Dá pra gente colocar no Quiver também, né, Cami? Mas eu não tô conseguindo tempo hábil. Mas, enfim, né? Dá pra gente colocar essas questões todas no Quiver, né? Também. Mas eu deixo tudo registrado no WhatsApp, que, como eu falei, é uma forma da gente se proteger e, né, deixar... Porque, de fato, o cliente precisa... validar as informações dele, verificar se está correto. E aí, ele precisa me dar o ok, sim, está tudo certo, é assim mesmo. Ou não, eu quero fazer... Não, aqui está diferente, já aconteceu várias vezes. Ah, meu telefone não é esse. Não, vamos endossar e vamos trocar o telefone para ficar tudo certinho, sabe? Se precisar endossar alguma coisa assim, eu acho que é bem válido e a gente tem que fazer para não ter, para não ficar com a responsabilidade, né, em cima da gente. E aí, quando tu faz ligações com os clientes, tu costuma conversar via ligação e depois tu transcreve no WhatsApp aquilo que tu conversou. Tipo, conforme conversamos em ligação... Isso. Conforme contato telefônico, você... enfim, o que tu falar, né? Porque daqui a pouco surge alguma questão ali. Porque muitas vezes o cliente pelo WhatsApp, ele não vai te dar todas as informações. Então, daqui a pouco, via ligação, eu já peguei que o cliente tem filho menor de 25 que dirige o veículo. Isso é uma informação mega importante, porque daqui a pouco, o meu filho dirige muito pouco, eles me dizem. Mas aí, tipo, muito pouco. Ele vai na padaria, daqui a pouco ele vai na padaria com o veículo, dá um sinistro, acontece o quê? Negar? Isso aí é uma coisa que, nossa, né, a seguradora é ruim, não sei o quê. Mas não, a gente precisa deixar o cliente bem ciente de tudo, né? E eu, com essas questões ali de ligação, a gente pega bastante coisa conversando com o cliente. Eu acho que é bem válido, sabe? Porque é diferente do que tu enviar escrever é fácil, né? Escrever no WhatsApp é fácil. Mas aí tu falar com o cliente, tu consegue pegar muita coisa que ele não te escreve no WhatsApp. Então, depois eu posso mandar até a listinha das perguntinhas que eu faço, acho que... Isso, mas tu tenta ao máximo individualizar a venda, né? Tem algo totalmente pronto ali, que o cliente diga, não, é isso. Não, no comecinho, né? Começou o contato com o cliente, mando esse questionário. Depois, né, se ele não me responde, alguma coisa assim, eu já ligo. Ou na hora de passar o orçamento, né? Que daí a gente consegue... É que assim, para mim, cada venda é uma venda. E cada situação é diferente. Então, a gente precisa tratar de forma diferente. Não é uma coisa que vai ser robotizada, né? Tem que ser, para cada cliente, tu vai ter que fazer de uma forma. Uns vão gostar de falar contigo no telefone, outros não querem atender. Mas a gente precisa, como eu disse, agora, principalmente com a nova lei, a gente precisa ter o maior número de informações que a gente puder ter para se proteger, né? Para ter essa proteção, enfim, e tirar da gente né, deixar o cliente ter essa responsabilidade que, na verdade, sempre foi dele, né? Então, não é só agora que a gente vem fazendo isso, eu já estou na corretora há 3 anos e desde sempre que eu faço dessa forma, eu acho que é uma forma de evitar muito problema, né? E também essa questão de saber muito o detalhe do cliente, eu acho que é uma questão de uma venda consultiva também, né? Faz diferença também o cliente se sentir acolhido. Não, ela entendeu o que eu preciso, é isso que eu preciso, é uma coisa que tem que... Eu faço dessa forma porque eu acho que eu gosto de ser tratada dessa forma, busco algo, né? Então, eu acho que a gente está trabalhando com o dinheiro das pessoas, mesmo sendo,
né, o seguro, daqui a pouco tu faz alguma coisa de errado ali na contratação do seguro dela, vai negar um sinistro, ela vai perder lá o valor do automóvel dela, que demorou a vida inteira para construir, né, que demorou a vida inteira para comprar. Então, acho que é bem interessante a gente ter esse cuidado, né, essa consciência, né, de fazer diferente de cada um, né, e aí, enfim, dessa forma, né. Então, aqui na matriz funciona da seguinte forma: a gente transmite o seguro, a gente fica com ele conosco, com o vendedor, até o pagamento da primeira parcela, e nisso a gente vai acompanhando a apólice, emissão de apólice, envia para o cliente. Então, o cliente vai estar comigo até a primeira parcela ser quitada lá no sistema da seguradora. Aí, após isso, a gente passa para a renovação, né? Mas eu vejo uma coisa bem interessante que eu sempre comento, né? Os clientes, quando chega na hora da renovação, eles me perguntam: Dai, fulano entrou em contato comigo, posso negociar com ele? Sabe? Então, tipo, eles têm confiança no vendedor, né? Se a gente fizer da forma correta. Então, acho que é bem, bem válido. Emitiu a pólice, manda para o cliente também, né, a questão do quiver, desde a proposta, enfim, seguindo as etapas. E mais ou menos isso, eu acho que a gente envia também, a gente orienta bastante o cliente aqui na matriz. Sim, a gente tem um setor de sinistro que atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, porém, se tu precisa do guincho, é muito mais rápido você ligar no 0800 da seguradora, que tu já vai estar direto com o pessoal da seguradora, tu já vai mandar a localização, agiliza o processo do que tu ligar para nós, a Camila vai ligar para o guincho, e daí daqui a pouco se perde alguma informação ali, né? Então, eu acho que eu oriento sempre as pessoas a buscarem, quando é guincho, o 0800, enviamos daí, né, os contatos da seguradora para se não vou ligar para quem, né? Então, a gente envia o 0800, envia o contato do setor de sinistros, e a gente tenta fazer da melhor forma para evitar problema depois e não ter questão de negativa e esse tipo de coisa por alguma coisa que a gente deixou de fazer aqui na frente, né, no início da negociação com o cliente. Perfeito, então, Dai. Eu vou passar a palavra agora também um pouquinho para o João Vitor, que ele... Só um minuto. Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Eu acredito que seja mais ou menos isso que a Dai falou, tá? Não foge muito disso. Cada venda é uma venda, então tem clientes e clientes que tu vai analisando conforme tu conversa com ele. Tem ocasiões que vai ser mais fácil tu ir perguntando pelo WhatsApp, tu vai mandar, enfim, o PDF da cotação, vai pedir para ele olhar. Confirma se tem todas as informações corretas, se é realmente isso que tu tem interesse, se tu quer alterar alguma informação, me passa que a gente altera, a gente conversa novamente para ver se tu quer ajustar alguma cobertura ou algo do gênero. E também tem ocasiões que o cliente prefere ligar para ti e tirar as dúvidas reais. Como aconteceu segunda-feira, o cliente tem interesse no seguro de vida, ele falou: olha, eu tenho 46 anos, eu sou aposentado, mas continuo trabalhando por fora, tá? Então, tenho essa questão, sou matrizeiro, trabalho dentro do chão de fábrica, porém sou aposentado. Tenho essa dúvida. E daí, assim, a gente consegue ir analisando a melhor forma. Talvez seja uma questão que, se fosse pelo WhatsApp, acredito que a gente não conseguiria tirar essa dúvida como foi tirada pessoalmente, falando pelo telefone. Então, são casos e casos que tem que ser analisados. E assim, João, a questão da venda muito individual, né, que nem tu mencionou, cliente por cliente. Tem cliente que vai preferir conversar via WhatsApp, tem cliente que vai preferir por ligação, mas sempre tomar esse cuidado de deixar o máximo registrado possível, né? Bom, vocês sabem, né, sempre quando acontece algum BO aqui no sinistro, eu sempre recorro a vocês, né?
Pera lá, vamos ver aquilo que o cliente falou na hora de contratar o seguro, vamos ver o que o cliente falou na hora de renovar. Será que ele mencionou que tinha condutor na idade de risco nessa pólice? Então, a comprovação, ela ajuda, a gente tem que entender o seguinte, que a comprovação, ela evita BOs futuros, tira o teu da reta. Né? Então, isso é bem importante. Isso que o João mencionou e que a Dai mencionou também, a questão da venda, ela ser individual, mas que isso precisa estar, de alguma forma, formalizado para que tu venha se resguardar lá na frente. É exatamente isso. Tu tem que tentar coletar o máximo de informação possível para dar um mínimo de brecha se acontecer algum sinistro. Esse é o ponto. E outra questão do PDF de envio, enfim, ali é o lugar mais completo que vai ter sobre a cobertura e do seguro que tu está oferecendo para o cliente. Tanto de cobertura, pega, por exemplo, tu vai oferecer um seguro de vida com doenças graves ou alguma coisa. Lá embaixo, na cotação, no PDF, vai estar descrito todas as doenças inclusas, todas as informações. E se tu tiver que editar isso aí manualmente, cliente por cliente, e daí tu tem um modelo pronto e tu vai enviar para o cliente e tu manda errado. Então, tudo isso é um problema, daí na hora de acontecer um sinistro, daí o cliente vai falar, mas aqui tá isso. Daí quando tu vê, tu mandou errado. Com o PDF isso não acontece, porque daí vai ter todas as informações, tu pede pro cliente olhar o PDF, ele olha, aí tu diz, então, confirma se é isso mesmo que tu busca, tem teus dados ali em cima, confirma teus dados, se tá tudo certo, se não tiver a gente aproveita e já troca agora, as coberturas são essas, tá? Lá embaixo tem toda a descrição, tem o DIT, franquia tal, tantos dias de carência, isso aqui, doenças graves tem 17, essas são as doenças que estão inclusas, é isso mesmo que tu busca? Sim. Podemos efetivar? É isso aí? Beleza, efetiva. Não é isso aí que tu busca? João, achei muito caro, tem outro tipo de modelo de doença? Tem com 10. Então, com 10, reduz disso para isso. Então, são pequenos detalhes que na hora de um sinistro pode ser que dê problema por tu ter falhado ali na hora de enviar para o cliente e o cliente está olhando também. Negligência do vendedor daí na ocasião. E vocês veem alguma diferença de quando vocês começaram a encaminhar o PDF da cotação para o cliente? Teve alguma dificuldade em fechar negócio? Vocês veem isso como algo perigoso no sentido do corretor ele está muito vulnerável para o concorrente aplicar a mesma porcentagem de comissão? Como que vocês veem essa situação? Acredito que o cliente fiel da corretora, que vem até a corretora para contratar, ele não sai por causa de R$50. Tem casos e casos. Tem cliente que por causa de R$2, R$3 vai trocar. Mas aí são ocasiões e ocasiões. O que acontece, tá? Eu vejo que, tipo, se ele me manda um outro orçamento de outra corretora. Não me mandou o PDF, me mandou só descrito. A gente tem como saber qual é a seguradora que ele cotou. Dá para saber, tu vê pela franquia, tu vê por N situações ali que tu sabe qual que é, não vai criar uma dificuldade para o outro corretor que vai cotar essa questão do PDF. E como o João falou, o PDF está bem completo, está tudo ali, já ocorreu bastante, tipo, esse telefone não é mais meu, eu troquei ali, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então eu acho que muito válido para essa questão do resguardo. Perfeito, então. Acho que eu vou abrir um pouquinho aqui para as perguntas dos franqueados. Pessoal, abram o áudio, levantem a mão ali na ligação, fique bem à vontade para questionar. Deixa eu ver aquilo que tem aqui no chat. Aqui o Roberto, ele está comentando que desde sempre ele enviou o PDF da seguradora, que ao meu ver, além de trazer mais descrição e transparência para o cliente, traz mais autoridade devido à força da marca seguradora. Concordo.
E facilita também a questão operacional de vocês, né? É que nem eu estava comentando outro dia com o pessoal do comercial. Gente, na hora que vocês vão, por exemplo, mandar a descrição das coberturas para o cliente, em que tu colocar que o cliente tem 10 mil e 100 mil de cobertura, é um zero, entende? É muito fácil de errar na hora de digitar. Tu mandando ali o PDF, não tem erro. Ali já vai ter a seguradora, já vai ter as informações que o cliente precisa, facilita muito o operacional no dia a dia, né? Economiza, né, bastante tempo e evita erro, né? Exatamente. O Roberto levantou a mão. Roberto, se você quiser ligar a tua câmera, teu áudio, fica bem à vontade. Bom dia, tudo bom, gente? Desculpa eu estar sem câmera aqui, mas vamos lá. Vocês apresentaram ali a cotação para o cliente foi lá e deu ok, fechou. Como que vocês trabalham? Salva só esse de acordo pelo WhatsApp ou vocês fazem o cliente assinar a proposta? Como que fica isso? Olha, a gente salva esse ok pelo WhatsApp, quando é cliente que não vem até a corretora, e quando vem cliente até a corretora, a gente pede assinatura física daí. Mas a gente está fazendo dessa forma, só o aceite dele no WhatsApp. Aqui, dificilmente o cliente vem na corretora, né? É mais difícil, né? Mas os que vêm a gente pede assinatura, senão seguimos assim com o aceite dele no WhatsApp. Uma coisa que eu estava conversando, agora não me lembro com qual franquia que foi, que como eles têm limitação de backup no WhatsApp, o que a franqueada está fazendo? Ela está printando o aceite do cliente e colocando no Quiver lá nos arquivos. Então, gente, eu sempre digo assim, uma coisa que eu friso muito para vocês: usem o sistema a favor de vocês. O Quiver, ele é fantástico, só que vocês precisam utilizar eles. Não somente ali na questão de cadastrar os clientes, mas comecem a utilizar o diário do cliente, comecem a utilizar as ferramentas que o Quiver tem. Isso tudo vai facilitar para vocês mais para frente. Lucas levantou a mão, Lucas? Eu estava dando uma olhadinha aqui no chat e eu vi que tem uma questão aí que o Márcio nos trouxe sobre material atualizado dos principais seguros, né? Eu não sei se todo mundo tem o conhecimento. A CNSEG lançou uma cartilha para o consumidor sobre a nova lei de seguros. Então, de repente, se vocês acharem válido, tem a cartilha que se eu não me engano, são 50 páginas, mas ele é bem detalhado, assim, todos os pontos que precisa ser relevante lá para o consumidor final. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui no grupo, é um linkzinho já direto. Acho que ele é bem bacana também de utilizar. Perfeito. A Nath levantou a mão, Nath? Oi, pessoal. Então, eu vou falar um pouco do porquê que a gente teve essa conversa, ali até dos criativos, do porquê não fazer, que a gente viu muita brecha em talvez o cliente acabar lendo somente a arte. Então, mesmo que a gente fizesse um resumo de todas as coberturas, talvez ele não teria algumas coberturas e ele poderia alegar que ele tinha porque a gente enviou para eles. Então, esse é o motivo da gente não ter criado uma cartilha ou algo assim, até porque se fosse criar individual para cada, existem muitos, e não existiria a possibilidade disso, porque seria um retrabalho para vocês, porque pense vocês ter que procurar especificamente para cada cliente a imagem para ser mandada. E se caso vocês mandassem errado, poderia causar muitos problemas. Então, só queria deixar claro do porquê que a gente não vai fazer isso, porque a gente conversou com o comercial, com a Cami, ela nos auxiliou, então, da forma, o Lucas também, que não seria viável fazer esse tipo de conteúdo, porque acabaria atrapalhando ao invés de ajudar. Porque assim, pessoal, o que vocês haviam solicitado, né? Uma arte com um resumo daquilo que o seguro poderia cobrir.
mas vocês me entendem, a partir do momento que o cliente ele recebe a apólice e a imagem no WhatsApp, o que ele vai prestar mais atenção? Na imagem. Então, assim, é algo muito delicado, por isso que eu friso para vocês, e a nova lei, ela vem justamente para isso, para vocês entenderem que a venda, ela precisa ser individual, ela precisa ser consultiva. A gente passa a ser consultores do produto que a gente está vendendo, né? Então, assim, tenham essa consciência, sabe? Eu sei que facilitaria muito para vocês, mas facilitaria para a venda, na hora do sinistro, na hora do problema com o cliente, isso dificultaria muito. Então, para deixar bem esclarecido o porquê, né? A gente não está negando fazer arte para vocês, né, Nath? É só realmente a questão de facilitar no dia a dia, né? Como a Dai e o João mencionou, essa questão, não sei como que vocês querem aplicar isso no dia a dia de vocês sabem que tem a liberdade para fazer da forma que vocês acharem melhor, né? Mas a gente vê aqui que na matriz dessa forma está funcionando, tá? Porque o cliente, ele fica bem esclarecido daquilo que ele está contratando. Ele ficando bem esclarecido daquilo que ele está contratando, ele vai renovar conosco, porque a gente está sendo transparente, a gente está mostrando para o cliente, olha, tu está contratando isso, tu tem direito a isso, sabe? E é essa transparência que a gente acaba ganhando o cliente, né? Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, se o comercial quer pontuar mais alguma questão, fiquem bem à vontade. Na verdade, eu penso assim, né, gente, que quanto mais informação, quanto mais detalhado estiver, menos erros, menos chance de dar algum problema lá no sinistro depois. E a gente sabe que também o sinistro, se for rapidinho, for legal, o cliente vai seguir. Ele nunca mais vai deixar de renovar conosco, ou fazer um consórcio, fazer uma previdência, fazer um seguro de vida. Agora, se a gente, é só um seguro de automóvel, é só um residencial, e der algum problema, perde o cliente, é complicado, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver de informação, quanto mais a gente pedir para o cliente conferir, quanto mais a gente fizer certinho aqui no início, o fluxo segue de forma natural, sem ter complicação, sem ter problema nenhum. Exatamente. Eu até acho que isso vem muito a calhar com a questão da transparência, né? Como os colegas mencionaram anteriormente, a venda consultiva e ser transparente também. A nova lei geral de seguros aí, ela não vem, a normativa ela não vem para dificultar o nosso dia a dia, ela vem para ser transparente, porque em muitos casos existiam corretores e corretores, né? Corretores que faziam de tudo para vender e muitas vezes não vendiam um seguro. Né? Então, acho que essa nova lei ela vem muito a calhar para a gente ser transparente com o produto que a gente comercializa, para realmente trazer a segurança que o cliente precisa. Então, deixar que o cliente decida o que é bom para ele. Né? A gente pode oferecer inúmeros produtos, inúmeras coberturas, mas é ele quem tem que ver no final se aquilo faz ou não sentido do que ele está contratando. É verdade. O Roberto. Quiser abrir o áudio, Roberto, fica à vontade. Camila, agora uma dúvida. Indiretamente tem relação com o assunto, embora não seja uma dúvida assim, específica sobre o que a gente está abordando aqui. A questão do seguro de responsabilidade civil, né? Eu sei que a Matriz tem um seguro de responsabilidade civil para eventuais problemas que os franqueados tiverem, né? A gente tem esse guarda-chuva, digamos assim. Após essa mudança da lei, vocês já consultaram a seguradora responsável por essa apólice e viu se teve alguma mudança de cobertura? Por que eu digo isso? Tá? Eu tive recentemente acompanhando uma discussão em um grupo de corretores
aonde eles tinha lá uma grande corretora, né, que tinha parceiros comerciais, né, que vendiam seguros, não era uma franqueadora, eram parceiros comerciais. E eles tiveram um sinistro, né? E a seguradora negou esse sinistro, alegando que a apólice de RC ela só cobre funcionário ou algum sócio atrelado ao CNPJ, não cobriria ali o parceiro comercial que vendeu o seguro, embora o seguro tenha sido fechado dentro do código daquela corretora. Mas eles alegaram que na ponta lá, quem vendeu não poderia estar vendendo, tendo em vista que não tinha esse vínculo direto com o CNPJ. Então, assim, acredito que vocês já tenham pesquisado a respeito, mas eu acho que devido a essa mudança da legislação, vale a pena a gente trocar uma ideia aí com a seguradora, que é a detentora dessa apólice, para ver essa situação. Não, com certeza, com certeza. A princípio não teve nenhuma mudança, tá? Mas eu vou verificar essa informação até para ter 100% de certeza e vou passar para vocês, tá? Bem importante isso. Mas a princípio não nos foi informado nenhuma alteração, né, Lucas, que a gente tenha conhecimento. Não, Cami, até, Roberto, quando a gente considera dentro da rede de franquias, né, o franqueado é nosso sócio franqueado, então ele integra dentro desse mesmo regulamento. Mas é bacana a gente aprofundar, sim, é muito bem colocado aí para a gente até revisitar sobre essa questão de cobertura, mas a princípio a rede de franquias ela nos protege através do contrato de franquia. Então vocês entram como sócio junto, sim. Ah, perfeito, maravilha. É só porque me chamou a atenção essa troca que eles estavam tendo ali no grupo. Possivelmente esse pessoal que estava comercializando, eles seguem como preposto ou vendedor autônomo que não é vinculado ao CNPJ que está comercializando. Isso aí, exatamente. A Lid levantou a mão. Lid, se quiser abrir tua câmera e teu áudio. Sobre o que o Roberto estava colocando, como é que eu posso dizer? Aqui nós temos o contrato com a matriz, certo? E aí são as meninas que fazem essas renovações e contato com o cliente. Quando o Lucas mencionou ali que está amparado pelo contrato da franqueadora, mas daí é eu ou os demais funcionários? É isso que me deixou na dúvida. É a tua unidade, os teus funcionários, eles precisam, claro, ser responsabilizados para eles estarem registrados aí com o CNPJ da tua unidade, tá? Mas é a unidade que responde, não a pessoa, o sócio em si. Perfeito. Obrigada. E a Lídia me fez alguns questionamentos aqui no WhatsApp também, que eu acho que seria importante até a gente aproveitar esse momento para fazer essa troca, tá? Ela questionou o seguinte: geralmente, de onde vêm os clientes? Pergunto, pois aqui é mais indicação e gostaria de mudar isso. Então, como que vocês fazem essa captação dos clientes, tá? As parcelas são consultadas e acompanhadas até o final do parcelamento. E vocês, como vendedores, vocês têm metas? Sim, vamos lá. A gente recebe demanda passiva, então por indicação, por alguém que acha algum número de WhatsApp da corretora em alguma propaganda, enfim, por pessoas aqui da cidade mesmo. E a gente faz prospecção ativa também, né? Lembrei, tem lá um amigo que tem para fazer um seguro de vida, teve bebê esses dias, para fazer alguma coisa assim. Então a gente vai prospectando também, tá? A segunda questão, Camila, o que era? Desculpa. Sobre o acompanhamento das parcelas, se você acompanha a primeira parcela e depois... A gente acompanha a primeira parcela, depois passa para a recepção, que vai acompanhar as demais, tá? As demais parcelas do seguro do cliente. Mas até o cliente que está a primeira parcela, seja boleto, seja cartão, seja qualquer forma de pagamento, fica comigo e com o João, no caso, né? E sim, a gente tem meta, com certeza. Mas a primeira parcela de vocês acompanham? Sim, a primeira é nossa, a
primeiro é nós que acompanhamos, e somente a policy, inclusive eu tenho aqui um bolinho acompanhando, porque às vezes acontece lá no cartão de crédito, a primeira ela aparece programada lá daqui um mês, 2, sei lá como. Eu fico com ela aqui comigo e vou acompanhando até chegar a data do vencimento e ver se foi quitada essa primeira parcela. Só depois é que passa adiante. Perfeito. O Roberto levantou a mão. Roberto? Agora uma pergunta direcionada comercial. O seguro que está vencendo, qual o prazo médio que vocês usam de contato com o cliente para essa renovação? Então, a gente, em torno de uns 10 dias antes, é passada o novo orçamento da renovação, né? E daí começa a negociação com o cliente, daí é o setor de renovação que faz. Mas em torno de 10 dias, 7 dias. Nós temos aqui na matriz setores separados, o comercial é um setor, renovação é outro, parcial daí. É outro, isso, exato. Mas aí em torno de 7 a 10 dias no máximo, porque senão acaba ficando, a cotação também vai esfriar, daqui a pouco muda o valor, né? Então, no máximo de 7 a 10 dias. Perfeito, então, vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Fique bem à vontade. Bom, pessoal, agora não é dúvida não, agora é um feedback. A gente tem que fazer mais esse bate-papo entre a gente. A gente está sentindo muita falta disso. Esses dias eu estive até conversando com o Lucas sobre isso. A gente super entende que esses treinamentos que a gente recebe diretamente das seguradoras são legais, mas assim, no meu ponto de vista, tá? É muito para quem está começando. Por quê? Porque eles te direcionam muito para aquele produto, sabe? Não falam, tipo, seguro de automóvel, não fala com seguro de automóvel no geral. Eles querem vender o produto direto, específico daquela seguradora. Então, acaba que na correria do dia a dia, a gente, pelo menos aqui da minha parte, a gente acaba não se esforçando tanto para participar, porque não agrega nada, assim, ou quase nada para a gente, sabe? A não ser quando tem algum lançamento de algum produto, teve alguma mudança, assim, né? Agora, esses bate-papos entre franquia e franqueados, isso agrega mais do que 10 ou 20 treinamentos das seguradoras, sabe? Então fica aqui um feedback para vocês fazerem mais, sabe? Fazer com mais periodicidade. Verdade, verdade. Porque a nossa rotina aqui, falo por mim, é muito corrida, porque eu atendo clientes matriz, atendo franquia, daí tô entre essa correria, sabe? Mas realmente é uma coisa que já vinham pontuando a gente, e isso, digo pelo menos aqui do setor de sinistros, as meninas do suporte também estão se organizando quanto a isso, a gente fazer mais esses bate-papos. Eu acho que é um tempo, né, pouco que vocês com certeza conseguem se organizar para a gente ter esse bate-papo e realmente agrega muito, né? Olha a qualidade dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Com certeza ninguém vai sair cru sem ter aprendido alguma coisa, né? Então, Camila, essa questão do tempo, eu acho que é para geral, todo mundo tem pouco tempo, correria, né? Principalmente para quem trabalha home office, como é o meu caso, né? Eu tudo. Eu sou o sinistro, eu sou a prospecção, eu sou tudo. Então, a gente acaba não tendo tempo para esses treinamentos, e esses treinamentos acabam sendo mais do mesmo, sabe? Já esse bate-papo, a gente vai pontuando coisas que do dia a dia mesmo, sabe? Então, assim, eu sei que todo mundo está sem tempo, mas talvez fora de um horário comercial, por exemplo, alguma coisa assim, sabe? De criar essa habitualidade, da gente ter mais esse encontro, mais essa troca entre a gente. Perfeito. A Cris até comentou ali no chat que poderia, começar mais cedo, às 8, 8h30, né? Enfim, que isso acredito que facilitaria ali a rotina de vocês também para a questão das vendas, né? Porque o intuito é que também não atrapalhe o dia a dia de vocês, né? Que seja...
Até porque, como eu falei no início, daqui a pouco a gente faz de uma forma e exista outra forma de fazer que funcione, que dê certo. Então, trocar ideia sempre é muito válido. Né? Talvez valha até, aqui fica aqui a dica, talvez vocês aí criarem um grupo livre, porque assim, a gente tem diversos grupos em comum entre a franquia e os franqueados, mas todos voltados para assuntos. A gente não tem nenhum que a gente consiga, tipo assim, eu vou dar uma ideia aqui que tá dando certo aqui para mim, pode ser que essa ideia sirva para a Cris lá em Caxias, ou a Cris lá dá uma ideia que vai servir aqui para mim. Então, assim, o único grupo que a gente tem um pouquinho mais de liberdade ali para falar é o grupo de marketing. Mas aí a gente acaba não mandando ali para também não atrapalhar o fluxo do marketing, né? Então, assim, talvez a ideia de criarem um grupo de bate-papo, sabe, de conversa ali entre todos, eu acho que seria, assim, bem produtivo. Bacana, bacana. Lucas? Só fazer um complemento aqui com a fala dos colegas e até o que o pessoal está colocando aqui no chat. Realmente agora 2026 eu acho que a gente começou com uma pegada um pouco diferente. Está vindo um planejamento de posicionamento junto ao marketing. A gente está fazendo o planejamento desses pequenos encontros aqui, então inclusive nos últimos 15 dias ocorreram 3 deles, né, se eu me recordo bem certinho, que foi com a Mayra lá de 4 Barras também. Então a gente tá com esse olhar aqui para vocês, porque entende sim que dentro da rede a gente já tem uma riqueza de informações que talvez as companhias não tenham o mesmo know-how, a mesma qualidade de assuntos que nós. A gente consegue ser bem mais objetivo com o que realmente importa. Do grupo, o Roberto também e a Cris já tinham comentado, sim, a gente já está avaliando qual é a melhor forma aqui para a gente poder fazer esse compartilhamento, mas é válido porque vocês têm a experiência da ponta, né? Então, acho que é muito válido a gente ter esse tipo de trocas entre vocês também. Então, logo mais aí a gente já vai fazer o comunicado de como que vai ser feito, como que vai ser a tratativa, e sim ter um grupo livre para vocês fazerem esse tipo de troca. Isso aí, acho que realmente é bem importante, né? Porque sempre, que nem eu falo ali com o pessoal, a gente ajuda, a gente é parceria, né? A gente se troca ideias, a gente vai conversando, e acho que isso que forma a nossa rede, né, da Vida de Ouro, é essa parceria realmente. Então, assim, agradeço o ponderamento de vocês, né, as ideias, eu acho que isso é muito bacana, e, gente, o que vocês tiverem de ideias, né, o que vocês tiverem de comentários, seja positivo, negativo, fiquem bem à vontade para falar, sabe? Porque às vezes é coisa que a gente aqui na ponta, a gente não percebe. E vocês estando ali, vocês conseguem pontuar, olha, isso é melhor, dessa forma é mais produtiva, sabe? Então o intuito é que facilite para vocês, para a gente, e que a gente entre nessa parceria mesmo, tá? Uhum. Perfeito, então, pessoal. Ali eu vi que tem alguns comentários apoiando a ideia dos colegas, então é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida ou algum comentário. Já estamos aqui finalizando a ligação, falta 8 minutos para finalizar. Acredito que esteja tudo ok. Então tá, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Acredito que tenha sido bastante válido, né? Para todos, agradeço a Dai, o João Vitor, o Lucas, a Nath, que participaram. A presença de vocês é muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês participam. Isso realmente faz a diferença. E vamos para os próximos, tá? Vocês lembrem essa semana que tem também treinamento sobre tarefas do Quiver, tá? Então participem também, por favor.